Olá, eu sou Leonardo e eu vou apresentar o framework Node2Face. Esse é o resultado da pesquisa de mestrado junto com a professora Aletheia e traz uma abordagem eficiente para a conversão automática de aplicações Node.js para Function as a Service. Function as a Service é uma das formas de entrega de serviço de computação em nuvem. A computação em nuvem ela traz como grande benefício econômico o pagamento sob demanda, que é a situação na qual o cliente é cobrado somente por aquilo que ele realmente provisiona de recurso computacional, né, na plataforma do provedor. Tá? Isso tem viabilizado que várias empresas menores acessem um grande contingência de recurso computacional sem despender de grandes recursos financeiros. Um outro ponto da computação em nuvem que a gente vai enfatizar nesse trabalho aqui é a elasticidade. Por quê? Porque na computação tradicional, o investimento na escala de uma determinada infraestrutura, ela vai acompanhando a demanda. Então, à medida que a demanda vai aumentando, ocorre um investimento, e esse investimento aumenta a capacidade daquela infraestrutura, né? Conforme é mostrado aí no gráfico. Então, isso vai fazendo um gráfico em escada, né? Então, à medida que vai sendo, esse investimento ocorre, a escala aumenta e assim sucessivamente. A elasticidade, ela acompanha melhor a curva da demanda, porque normalmente a demanda ela vai mudando ao longo do tempo. E a elasticidade é essa capacidade de acompanhar de forma mais próxima essa demanda. Isso é importante porque quando a infraestrutura não acompanha muito próxima a essa demanda, pode acontecer uma perda de clientes, conforme mostrado nessa área destacada nesse gráfico aí, certo? Bom, e o Function as a Service é um serviço onde o cliente ele submete lá para o provedor um pequeno trecho de código, certo? Um pequeno trecho de código é uma função e o provedor se encarregará de fazer esse processamento, seja qual for a carga, né? Seja qual for a concorrência que essa função esteja submetida, né? Os provedores aceitam várias linguagens de programação, desde Python, Node, PHP, Java, enfim, uma série. E o pagamento costuma ser feito por chamada à função, né? Milhares de chamadas à função. E a elasticidade, né, automática é uma característica que o provedor fica responsável de fornecer nesse tipo de serviço, certo? Bom, esse fluxo aqui mostra como ocorre o consumo desse tipo de serviço de nuvem, né? O cliente vai lá, constrói esse trecho de código, essa pequena função, carrega lá no serviço do provedor, né? Ele pode utilizar um SDK para fazer isso, facilitar, e a partir de um evento ou um determinado gatilho dentro da própria plataforma, esse serviço vai ser excitado ali, vai ser instanciado, e a depender da quantidade disso, isso pode demandar uma carga maior, que necessite que o provedor faça a elasticidade do ambiente e aumente ali a capacidade computacional à medida que seja necessário, né? No final, o cliente vai ser cobrado de acordo com a quantidade de demanda que aquele determinado ambiente precisou, certo? O que acontece é o seguinte, esse fluxo aqui ele é bastante eficiente, porém ele nem sempre é simples, né? Porque o desenvolvedor ele vai precisar conhecer como é que funciona aí os pormenores do provedor, né? E isso insere algumas complexidades aí no processo. E por conta disso, a gente propôs esse framework para fazer a conversão das aplicações monolíticas para trabalharem com Function as a Service. Certo? A arquitetura dessa aplicação é bastante simples. Ela varre uma aplicação original em busca das definições das funções, né? Pega o código interno, publica no provedor de function, né? E no lugar da função original, ele coloca uma requisição à respectiva API para essa função agora lá no provedor. Certo? Esse é o papel do framework Node2Face. É isso que ele faz.
Tá? Aqui a composição interna tem uma chamada principal, aí tem um fluxo de algumas funções ali, acessórias, tem uma parte de preparação, onde tem a estrutura de saída, o credenciamento, a parte de trabalhar ali com os provedores, a interface em si com os provedores. Atualmente o framework está preparado para trabalhar com 3 provedores, com a AWS, com o Google e com a Azure, por meio do Terraform, que é o orquestrador que é utilizado. E efetivamente a parte de conversão, onde ocorre a extração do código, a normalização, para trabalhar com com as diferenças entre esses vários provedores aí, a montagem do código, uma compactação para criar um arquivo zip, e a efetiva publicação no provedor, né, por meio do orquestrador, no caso Terraform. Algumas características aqui do framework: ele trabalha no conceito de facilidade de operação, ser o mais simples possível, a conversão completamente automática. Uma vez que você pede a conversão lá, ele vai de ponta a ponta, sem pedir nada para o cliente, a não ser as credenciais do provedor que ele quer utilizar. Ele faz uma análise das funções para decidir se manda para a função ou executa local. Né? Essa execução ela é otimizada. Né? O framework busca melhorar a execução da aplicação, então a execução vai ser igual ou superior. E ele permite alguma flexibilidade, ou seja, o desenvolvedor pode desabilitar algumas funcionalidades do framework para garantir a aderência ali a alguma característica de negócio que ele tem. Ele trabalha com múltiplos provedores, como foi visto ali, e foi feito um esforço para que ele fosse efetivamente utilizável e não ficasse restrito a uma utilização acadêmica. Né? Diante disso, foi feito casos de teste utilizando uma aplicação que estressasse CPU, memória e I/O. Né? Essa planilha mostra os diversos casos de teste que foram utilizados, né, para CPU, memória e I/O, em execução local, no Google, na Amazon e na Azure, utilizando cargas de 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, com concorrência de 10 ao mesmo tempo, 50 ao mesmo tempo e 120 execuções ao mesmo tempo. E cada caso de teste desse foi executado 10 vezes, né, para criar uma média ali. Bom, os resultados para sobrecarga de CPU foram esses aí. Dá para perceber claramente que há uma diferença entre execução local e execução nos provedores, ainda que a Azure, né, tenha saído pior nesse caso, mas ainda assim foi menos de 1/3 da execução local. Para a memória não é diferente. Para a memória também dá para perceber que a execução local é bem inferior. No caso de execução de escrita em disco, né, que é a sobrecarga de I/O, a Azure não saiu muito bem, ela falhou nesse teste, mas deu para perceber também que a execução local se sai bem inferior do que executando nos provedores, né, de FAS. Bom, diante disso, o que a gente conclui? A gente conclui que o Function as a Service é bastante aderente às necessidades que a gente tem atualmente. Mas essa adoção ela depende muito da natureza da aplicação, porque nem toda aplicação é adequada para rodar em Function, né? Function as a Service. E o framework proposto, o Node2Fast, ele foi bastante eficiente nessa tarefa de fazer essa conversão de aplicações monolíticas escritas em Node.js para trabalhar com Function as a Service. E aí os experimentos, aí, como foi visto, eles mostraram um ganho bem significativo para esse tipo de aplicação com uso intensivo de CPU, memória e manipulação de disco. E os resultados que nós obtivemos até aqui, eles foram aceitos em 3 conferências internacionais, 2 delas classificadas como A2 e uma como A1. E recentemente submetemos um artigo para um periódico A1, estamos aguardando o resultado e estamos bastante esperançosos de sermos bem-sucedidos com esse trabalho. Muito obrigado por terem assistido até aqui e agradeço.